Muito bem, minha gente, vamos começar falando desse assunto terrível que são as chuvas, né? Eu disse ontem aqui para você que acompanhou ontem o Papo Antagonista que a gente não pode encarar como mais uma chuva de fim de ano, né? Normalizar isso ou romantizar isso ou tratar isso com normalidade. O próprio governador da Bahia, o petista Rui Costa, disse que se trata do maior desastre natural da história da Bahia. Os órgãos avisaram, o governo da Bahia, inclusive, foi avisado, recebeu um alerta 8 dias antes de que essas chuvas chegariam, mas eles não imaginavam que seriam com toda essa força. A gente sabe que chove muito no final do ano em determinadas regiões do país, isso é conhecido, mas a velocidade, a intensidade dessas chuvas deste final de ano de 2021 estão surpreendendo. Repito, o governador Rui Costa, pode colocar na tela, por favor, esse post que a gente deu mais cedo. O próprio governador descreveu como o maior desastre natural da história. Em entrevista coletiva mais cedo, o governador, que está em Ilhéus, onde foi montada uma base ali do governo local para cuidar das cidades mais atingidas pelas chuvas, pelas enchentes, ele deu uma coletiva e disse que a extensão da destruição é o que impressiona. Nas palavras do governador Rui Costa, parece que houve uma guerra. As crateras, as barragens que foram levadas, as pontes, o dano à infraestrutura é enorme. Nossos técnicos estão avaliando os danos, mas ainda não temos esse dado concreto. Foram já contabilizados 20 mortes no sul da Bahia, em razão dessas chuvas, dessas enchentes. Esse número, infelizmente, pode aumentar, a gente torce para que não. Esses são os números oficiais até aqui. E o governo de Jair Bolsonaro, como foi já ventilado no dia de ontem, editou uma medida provisória, uma MP, para destinar 200 milhões de reais. Pode pôr na tela também os destaques dessa notícia, para quem não acompanhou mais cedo no nosso site. Ocorre que esse montante, gente, 200 milhões de reais, é para viabilizar a reconstrução da infraestrutura de todas as cidades atingidas, não só na Bahia, que é o estado mais afetado até aqui por essas condições climáticas de fim de ano, mas também no Amazonas, em Minas Gerais, que está chovendo um bocado, também em Belo Horizonte, inclusive, nesse momento está caindo um pé d'água, segundo a Diana nos informou aqui no chat, no Pará e também em São Paulo. Nós noticiamos ontem que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também emitiu um alerta para as regiões do Espírito Santo, para regiões do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, e regiões específicas de Minas Gerais, além da situação na Bahia, que continua delicada, porque a chuva não parou na Bahia ainda. Ainda está chovendo muito, sobretudo na região sul do estado da Bahia. Segundo a Defesa Civil da Bahia, o estado tem mais de 31 mil pessoas desabrigadas, são mais de 31 mil pessoas desalojadas, o total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles, uma centena de municípios baianos, já decretaram situação de emergência. Pois bem, Jair Bolsonaro, vocês sabem, está descansando. Ele trabalha demais, então foi tirar mais alguns dias de férias. Já tinha descansado no Natal, no Guarujá, e emendou com o descanso do Ano Novo no litoral de Santa Catarina. Foram ministros do governo até a Bahia no dia de hoje, nós noticiamos também aqui no Antagonista, fizeram um sobrevoo, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que anunciou que vai fazer um mutirão de campanha da gripe nessas regiões mais afetadas. A ministra Damares também esteve na Bahia, e o ministro da Cidadania, João Roma, que está, enfim, capitaneando todo esse processo aí de auxílio, de ajuda na Bahia. Ele, João Roma, que é pré-candidato ao governo da Bahia no ano que vem, pelo Republicanos, com o apoio de Jair Bolsonaro. Tudo é política. Pois bem, depois que foi confirmada essa medida provisória de 200 milhões de reais, houve uma chiadeira
imediatamente. O próprio governador Rui Costa disse que essa verba para as cidades atingidas pelas chuvas no estado, ela é insuficiente. Diz que é pouco dinheiro para o estrago que as chuvas provocaram lá no estado da Bahia. Tem a declaração aí dele certinha? Tem, né? Queria fazer um apelo, porque não é possível recuperar as estradas federais com 80 milhões, que para a região Nordeste seriam destinados 80 milhões desses 200 milhões liberados pela MP, pela medida provisória. Não dá para recuperar a Bahia. Então eu faço um apelo de um aporte direcionado especificamente para o estado da Bahia, o que pediu o governador, claro. Baixa um pouquinho, que tem a resposta já do Rogério Marinho, que estava lá, que disse que é preciso um pouco mais de tempo, vamos precisar de um pouco mais de tempo para recebermos esses informes, e aí teremos a capacidade e a condição de termos um montante, e esse montante será fruto de medida provisória de crédito extraordinário. Então, Rogério Marinho não fecha as portas ali, né? Diz para o governador da Bahia que vai precisar de um pouco mais de tempo para saber exatamente o que vai ser preciso, do quanto que vai ser preciso para recuperar as cidades lá atingidas pela chuva na Bahia, mas ele disse que precisa de um pouco mais de tempo. Pois bem, Bolsonaro está onde? Curtindo o litoral de Santa Catarina. O que é que o Arthur Lira fez, o presidente da Câmara? É aquela velha máxima da política, né? Não existe vácuo de poder. Onde tem um vácuo, alguém ocupa. Se o presidente da República está lá, sentado no bar, posando para a foto do Hélio Negão em Santa Catarina, passeando de jet ski e cumprimentando as pessoas na praia, alguém em Brasília precisou fazer alguma coisa. Quem foi esse alguém? Arthur Lira, que não é bobo nem nada, é tudo menos bobo. Presidente da Câmara, deputado de Alagoas, bateu no peito, puxou para si a responsabilidade e suspendeu o recesso e se reuniu na residência oficial da Câmara, aqui em Brasília, com a bancada da Bahia, com os deputados da Bahia que também vieram a Brasília. Pedir basicamente mais facilidade no acesso a esses recursos que serão, em tese, usados para a recuperação das cidades na Bahia. E aí o Arthur Lira, incentivado por esses deputados da Bahia, sugeriu a criação de um fundo especial para tragédias. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não tenho dúvida disso. Todos darão as contribuições. E estamos aqui analisando que tipo de medidas a gente pode fazer para propor ao Brasil que tenhamos um fundo específico, que consta no orçamento, muitas vezes é a primeira coisa que sai, porque nunca a gente tem a realidade de quando vai acontecer uma catástrofe, e sempre com a política do teto de gastos a gente tem essas dificuldades. Nós vamos estudar uma medida legislativa, que se tenha um fundo específico, para que nesse momento os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram. Então toda a nossa solidariedade ao povo baiano, povo trabalhador. Ai, ai, ai. Como é que você se sente com essa notícia de que o presidente da Câmara, defensor do orçamento secreto, das emendas de relator, quer criar um fundo especial para tragédias? O que você sente, hein? Eu sinto calafrios. É uma pena, mas é o que a gente sente. Vocês estão sugerindo aqui no chat que esse dinheiro poderia sair do fundão, do fundo eleitoral, do fundo partidário, do próprio orçamento secreto, das emendas de relator. Não, gente. Minha gente. Eles querem mais. Vamos criar um fundo específico só para isso. E aí, como é que a gente vai fiscalizar a aplicação desses recursos? Talvez do mesmo jeito que se fiscaliza a aplicação do orçamento secreto. Tá difícil. O discurso é muito bonito, é muito louvável. Quem é que vai ser contra mandar dinheiro para cidades atingidas pela chuva? Quem é que vai ousar dizer que o presidente da Câmara está errado em se reunir imediatamente com a bancada do Estado para tratar da liberação de recursos? Quem é que vai dizer que ele não está certo ao prestar solidariedade ao povo baiano?
mas infelizmente a gente conhece um pouco esse país, a gente conhece como é que a banda toca, vocês que nos acompanham aqui sabem também, e a gente vai acompanhar, né? Vamos ver se esses 200 milhões de reais aí vão ser suficientes. Tinham deputados falando hoje para o Wilson Lima, repórter de um antagonista aqui em Brasília, que seria necessário pelo menos um montante de R$1 bilhão para reconstruir as cidades da Bahia. Olha, a gente viu isso acontecer agora, com a pandemia. O tanto de dinheiro que foi liberado. Com a PEC do orçamento de guerra, vocês se lembram, minha gente? Começou a pandemia, de fato o Congresso conseguiu se reunir rapidamente. Rodrigo Maia ainda era o presidente da Câmara. Aprovaram a PEC rapidamente na Câmara e no Senado. Prefeito recebeu dinheiro que nunca imaginou que fosse receber tanto dinheiro. Não sou eu que estou falando isso, não. Os próprios secretários do Paulo Guedes deram coletivas no início da pandemia falando isso. Nunca se deu tanto dinheiro para a prefeitura e para o Estado como na pandemia. E eu vou ser contra? Você vai ser contra? Claro que não. Dinheiro para a pandemia, maravilha. Hospitais, UTIs, leitos, cuecas. Aí a gente viu, a gente foi vendo nos meses seguintes os covidões, né? As operações da Polícia Federal, das polícias dos estados, mostrando o desvio desses recursos. É uma pena. Ó, tomara. Quer criar o fundo aí especial, Lira? Quem é que vai conseguir fazer você não criar esse fundo? Você está mandando e desmandando? Você já é chamado de presidente do Brasil nos bastidores, Lira? Então, o que é que nós vamos fazer? Cria aí esse fundo. Vamos ver se o TCU consegue. Se o TCU do Bruno Dantas está mais interessado em atrapalhar a vida pessoal, política e o que for do Sérgio Moro, vamos ver se o TCU do Bruno Dantas consegue fiscalizar esse fundo aí direito. Vamos ver se o Ministério Público do Augusto Aras consegue também fiscalizar. Se existem instituições funcionando nesse país, vamos ver o que elas conseguem fazer para monitorar e rastrear a aplicação desses recursos. Ao povo da Bahia, a nossa solidariedade. Eu que tenho sangue baiano também, sou filho de soteropolitano, passei férias no Rio Vermelho. O povo da Bahia está precisando de ajuda. Espero que a ajuda chegue. Espero muito que a ajuda chegue. O Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota prestando solidariedade ao povo baiano. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também fez uma manifestação no Twitter. Podemos baixar aí para ouvir o que o Pacheco falou? Pacheco disse: manifesto minha solidariedade ao povo da Bahia, que assim como nós mineiros, sofre com a tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Foi fundamental a edição de medida provisória para a liberação imediata de recursos aos municípios atingidos, o que, por certo, será feito pelo governo federal. Amparar vítimas e reconstruir as cidades. Essas são as prioridades. Aqui eu queria fazer um comentário, se vocês me permitem. Pacheco está dizendo que as prioridades são amparar as vítimas e reconstruir as cidades. Pois bem, até pode ser nesse momento. Não tem mais o que fazer, né, Pacheco? Já está tudo destruído. É cuidar de quem está sofrendo, cuidar de dar um teto para essas pessoas desalojadas morarem e reconstruir as cidades depois, que a água baixar. Muito bem. Agora, eu sei que eu vou falar aqui de novo algo que você já sabe, mas, de novo, precisa ser dito. A prioridade vai ser sempre depois que o desastre está feito, a gente cuidar de alguma coisa. A questão do clima está aí, minha gente. Está aí. Quem não quiser olhar para cima, não olha, né? Mas está aí, o clima está dizendo o que está acontecendo. É isso que a gente vai fazer? Vai ficar esperando a chuva vir? Agora foi no sul da Bahia. Amanhã vai ser aonde? Em Minas, o Espírito Santo. Aí vai destruir tudo. Aí a gente vai criar um novo fundo. Aí o governo vai editar uma nova medida provisória, mais 200 milhões de reais, depois mais 200, depois mais 200. Agora é no Brasil todo, então cria uma nova PEC, um PEC para as enchentes.
Ah, não foi só enchente, teve também temporal, então cria uma PEC para o temporal. Aí não, agora teve também um tornado, aí a PEC dos tornados. E a gente vai só esperando a desgraça acontecer e pedalando, e pedalando, e pedalando, e pedalando. Não dá para sentar, para conversar melhor, para entender, né? Acho que dá, né? Acho que dá, né? Enfim. É mais fácil, depois que a coisa acontecer, reunir a bancada e falar que existe uma burocracia muito grande para a liberação dos recursos. E deve ser mesmo, tá? E deve ter mesmo, eles estão certos. Tem que liberar o dinheiro mais rápido. Quem é que vai assinar, né? Quem é o homem da caneta aí?